Hoje é dia 9 de abril, domingo de Páscoa. O evangelho para nossa meditação é João 21:9. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo logo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos o dia que para a nossa fé é o dia mais importante do ano, da vida, do calendário litúrgico, de tudo aquilo que nós refletimos, vivemos, fazemos. Domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Agora, o evangelho de hoje, ele apresenta alguns dados que tem muito ensinamento aqui nas entrelinhas. Veja o detalhe. Por exemplo, sai Pedro e João correndo para ir no túmulo. O João chega primeiro, porque ele era mais novo. Pedro era mais velho. O João estava melhor fisicamente, por isso que ele chegou primeiro. Ao detalhe, aí ele não entra no túmulo, ele deixa o Pedro chegar e entrar primeiro. E aí a Maria Madalena. Aqui começa a experiência dos discípulos no sentido de acreditarem na ressurreição de Jesus. Ninguém até agora nesse texto viu Jesus ressuscitado, mas verão mais tarde. Mas aqui é só o espanto que alguma coisa acontecia. Tiraram o meu Senhor do túmulo e não sei onde o colocaram, e ninguém sabe, só tinha um sepulcro vazio. Outro detalhe importante, lá dentro do sepulcro tinha uns panos, era a mortalha que envolvia o corpo de Jesus, que é o sudário que está lá em Turim, cientificamente falando. E tinha um lenço que cobria a cabeça, dobrado em um lugar à parte. Esse lenço dobrado em um lugar à parte, para nós não significa nada, mas na cultura judaica significava que quem deixou aquele lenço dobrado no lugar à parte iria voltar. Era assim o costume. Quando a família estava à mesa para tomar a refeição, que alguém precisasse se ausentar da mesa, deixava o guardanapo dobrado no seu lugar. Todo mundo sabia que dali a pouquinho a pessoa estava de volta.
Então, eles entenderam isso, que aquele lenço dobrado à parte significava, epa, quem esteve aqui vai voltar. A experiência do ressuscitado sem ter visto o ressuscitado ainda nesse texto do Evangelho. Mas, meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus é um dado de história. Eu lembro uma passagem que aconteceu. Eu tive o privilégio de ter como meu professor o querido Raymond Brown, nos Estados Unidos, que era considerado e é considerado até hoje o cara que mais entendeu, que mais entendia de Bíblia no planeta. Ele tem diversas enciclopédias escritas. Numa delas chama O Nascimento do Messias. Uma outra enciclopédia, A Morte do Messias. Um dia, na sala de aula, um doutor em teologia perguntou para ele: "Ô Brown, você já escreveu sobre a morte e sobre o nascimento do Messias. Você não vai escrever sobre a ressurreição do Messias?" E eu ouvi, porque eu estava na sala, eu ouvi essa resposta. Não vou por 2 motivos. Primeiro, eu demoraria no mínimo mais uns 15 anos de pesquisa para fazer isso. E eu não vou ter esse tempo de vida. De fato, ele morreu antes de 15 anos. Segundo, e o mais importante, a ressurreição do Messias é um dado histórico. Não precisa de muito estudo para compreendê-lo. Nós acreditamos, meu irmão, minha irmã, que Jesus de Nazaré, que morreu na cruz sexta-feira às 15h, está vivo, ressuscitado e presente na nossa vida, se nós quisermos que assim seja. Amém.